Como é que se realiza um empreendimento imobiliário de um loteamento ou de um parcelamento de solo na sua própria gleba? Quais viabilidades você precisa estudar para saber se seu empreendimento vai ser bem sucedido ou não? E por último, será que seu empreendimento realmente precisa passar por um parcelamento de solo ou não? Olá, pessoal. Meu nome é Juliano Panhetti, eu sou sócio da empresa Hexperts e eu vou falar hoje sobre quais viabilidades você precisa estudar para realizar um empreendimento imobiliário do tipo de loteamento. Tá? Primeira coisa que eu quero falar é o seguinte: imagina que você tem uma grande área para desenvolver, seja em fruto de um bem familiar ou um patrimônio da empresa que você trabalha, e você não sabe qual caminho você vai percorrer para tomar uma decisão em que tipo de empreendimento, quais estudos você vai fazer para ter uma certeza do que você vai lançar para o mercado, né? Antes de mais nada, vamos tentar entender que tipo de empreendimento você quer desenvolver. Será que você quer um empreendimento bem organizado, bem estruturado, com a infraestrutura básica entregue, com serviços públicos funcionando, então água, esgoto, drenagem, energia elétrica, tudo funcionando em ordem? Ou você acha que tem que ser do jeito que você quiser, não importa se você está fazendo um empreendimento com uma péssima qualidade, um pavimento terrível, uma área de alagamento, a parte elétrica não funcionando, falta de iluminação? Provavelmente você vai defender o uso organizado desse espaço público, né? E é para isso que existe uma lei federal regrando a criação de novos espaços públicos, que é a lei do parcelamento do solo, tá? Essa lei, ela garante três coisas principais, tá? E você, como empreendedor, o que você precisa saber sobre os pontos principais da 6766? Primeiro, é que você não pode vender lotes antes da aprovação e o registro desse empreendimento, tá? Segundo, que você precisa garantir para o poder público a infraestrutura mínima, né? As vias, a drenagem, a energia, saneamento dela, antes de você entregar esse patrimônio para o poder público. Segundo, você tem que reservar áreas públicas do seu empreendimento, seja para áreas verdes, áreas institucionais, para futuramente as prefeituras instalarem escolas, ou mesmo espaços para equipamentos públicos, como reservatórios, estações de tratamento, né? Então, o empreendimento ele vai ter tanto espaços públicos como espaços privados. E o que acontece se eu vender antes de parcelar, né? Muito empreendedor tem pressa para começar a vender, mas infelizmente a lei veda esse tipo de atividade. Se você vender antes da lei, estará cometendo um crime contra a administração pública, né? É só jogar no Google aí o loteamento irregular, você vai perceber uma série de empreendimentos embargados, tá? E com os proprietários aí respondendo criminalmente por essa atividade. Então toma cuidado, segue a lei, pelo menos uma vez na vida você tem que pegar a lei 6766, que é uma lei técnica, ela não é uma lei complicada de ler, e você vai estudar tanto a mecânica de aprovação dos empreendimentos, como as relações comerciais com o seu cliente, aquele que vai comprar o lote de você, tá? Antes de mais nada, vamos passar as possíveis alterações de um imóvel, né? Tudo começa com uma matrícula. A matrícula é aquele documento que descreve a sua área, a sua propriedade, o seu imóvel, né? Ah, a matrícula de uma gleba bruta, aquele terreno que nunca passou por um parcelamento de solo, né, uma fazenda, um sítio próximo à cidade, ela é o que a gente chama de matrícula mãe, a matrícula originária, que ela não tem nenhum parcelamento do solo, ela ainda é uma matrícula, pode estar em zona urbana ou pode estar ainda na zona rural, né? Uma das possibilidades que a Lei 6766 te permite é fazer o desmembramento, é pegar uma matrícula e dividir em duas ou mais partes, né? Esse desmembramento tem um limite, tem que ter os seus devidos motivos, você não pode fazer vários desmembramentos, porque senão você vai fugir do parcelamento de solo. E qual é o parcelamento de solo? É aquele que você cria um novo espaço urbano, né, onde você vai ter lotes, um sistema viário, as áreas verdes, as áreas institucionais, né? Outras possíveis alterações, você pode fazer tanto a unificação de imóveis, né, duas matrículas vizinhas que vão ser unificadas em uma só, como também o desdobro de lotes, né? Você vai pegar um lote, por exemplo, de 500 metros e subdividir ele em dois de 250, tá? Uma outra alteração de um imóvel é o que a gente chama de condomínio. O condomínio, ele difere aí do parcelamento, por quê? Porque o condomínio, ele é privado, tá? Então a gente tem aí na imagem da direita aqui uma quadra que foi fruto de um parcelamento de solo, tá?
O vermelhinho aqui é como se fosse um muro de cercamento desse condomínio. Ele vai ter um acesso por portaria, uma via interna de acesso e aqui os lotes internos desse condomínio, que podem ter casas ou não, né? Isso depende de uma decisão do empreendedor. E o mais importante, tudo aqui dentro é privado. Quem manda é o síndico. Já aqui fora, essa via é pública. Quem manda é a prefeitura. Tá? Essa é a principal diferença do parcelamento do solo para o condomínio. Tá? Um é 100% privado, o outro é um misto de público e privado. Tá? Vamos ver um exemplo do desenvolvimento típico de um parcelamento do solo. Tá? Aqui a gente vê uma gleba que está provavelmente fazendo um uso rural do solo, né? Tem aqui uma cocheira, ou um pasto, provavelmente, e ao longo do tempo ela foi sofrendo ali uma modificação. A gente já vê o traçado de ruas, abertura de ruas, o início da pavimentação, né? Conclusão da pavimentação, né? E aqui parece que o empreendimento está pronto já com a sinalização viária. O que a gente vê aqui entre essas vias pavimentadas são as quadras e provavelmente tem vários lotes aqui dentro. Né? Se a gente correr ao longo do tempo, você vai ver aí que esses lotes vão sendo ocupados com as edificações dos potenciais compradores aí, que foram comprando os lotes desse empreendimento. Né? E aí ele se integra totalmente à paisagem urbana, né? Sendo um bairro de uma cidade normal como a gente está acostumado. Né? Esse é um parcelamento do solo típico. Então a gente tem aqui as áreas verdes, né, as vias, provavelmente áreas institucionais espalhadas ao longo do empreendimento, e as áreas de lotes possíveis de venda para outras pessoas, outros clientes. Tá? Um outro exemplo aqui, bem maior e bem famoso também, esse aqui é o Swiss Park em Campinas, um empreendimento de várias fases, são vários parcelamentos de solo, a gente vê aqui o início das obras de uma primeira fase, aqui bem mais avançado, você vê que é um empreendimento bem grande, aqui já com a ocupação das casas e a construção das casas. E eu queria destacar aqui, por exemplo, que aqui tem um terreno vazio, mas provavelmente era um lote. E que depois, ao longo do tempo, olha, foram construídos ali edifícios dentro desse lote. E por que eu quero destacar? Porque esse edifício aqui foi construído dentro de um lote e ele é um condomínio. Né? Então tudo que está aqui dentro, ele é privado. Mas as ruas do empreendimento são públicas, foram doadas para o município. Né? Então, quando a gente fala de loteamentos urbanos, o que é um loteamento urbano e o que ele não é também? Vamos tentar decifrar algumas confusões que a gente faz quando a gente trata de loteamento urbano. Loteamento urbano não é loteamento rural. Tanto o loteamento rural, o chacreamento rural, são atividades relacionadas ao estatuto do solo. É diferente do parcelamento do solo urbano. Tá? Também não é uma associação de moradores. Tá? A associação de moradores ele é uma figura possível num parcelamento do solo. Você pode criar uma associação de moradores, mas não é obrigatório. Tá? Também não é um condomínio de casas. Se você vê um condomínio construído com casas, provavelmente ele é um condomínio em cima de um grande lote e não um parcelamento do solo. Também não é um condomínio de lotes. Você pode fazer um condomínio de lotes ao invés de um condomínio de casas. E aí todo o empreendimento vai ser privado. Tá? Mais aqui. Ele não é um loteamento fechado. Tem muita gente que fala condomínio fechado, loteamento fechado. Né? O nome técnico para esses empreendimentos é um loteamento de acesso controlado. Isto é, ele é público, as vias são públicas, as áreas institucionais, as praças, as áreas verdes são públicas, porém ele é um empreendimento cujos proprietários criaram uma associação de moradores e fizeram o controle de acesso através de uma portaria. Tá? Mas ele é público. Tá? Bom, e o empreendimento que você quer desenvolver, será que ele precisa do parcelamento? Aqui nós vamos ver alguns exemplos de desenvolvimento imobiliário um pouco diferente. O primeiro a gente vê aí uma gleba totalmente vazia, provavelmente também vinda de uso rural. Começamos a ver as aberturas das vias, início aí da infraestrutura, abrindo postos de visita, tubulação de água, esgoto, drenagens, pavimentação. Aqui a gente já vê uma quadra bem definida, com as guias e tudo mais. Né? Sinalização viária aqui. Então, parece que o loteamento está pronto e essa é uma quadra disponível para venda. Provavelmente um comprador de lote aqui já começou uma pequena terraplenagem para fazer a casa dele. Né? E se a gente avançar no tempo, a gente vê um outro tipo de empreendimento aqui. Ó. Dentro dessa quadra, a gente vê um cercamento, o início de delimitação de vias de acesso,
né? Olha que bacana. Aqui a gente já vê exatamente cada proprietário que roçou ou não roçou o seu lote, né? São vários lotezinhos. Esse empreendimento aqui é um condomínio de lote. Essa rua que passa aqui dentro, ela é privada, ela não é pública. Aqui provavelmente tem um síndico, né? Muro para fora, aí você vai ter o espaço público, né? As vias públicas com a manutenção da prefeitura. Tá? Um outro exemplo aqui para vocês conhecerem, também do ambiente rural, aqui, afastado da interligação com a cidade, início de uma movimentação de terra, construção de galpões, e aqui nós temos um empreendimento logístico, provavelmente, né? Também com vias de acesso e tudo mais. Esse empreendimento, provavelmente, é uma única matrícula. Não conheço esse empreendimento, mas dá para se deduzir aqui que essa não é uma via de acesso pública. Tudo aqui dentro é privado, tá? E apesar de não estar dentro do ambiente urbano, você vê que é um empreendimento que não precisou passar pelo parcelamento do solo. Ele não é um empreendimento. Então, dependendo do tipo de empreendimento, de produto imobiliário que você quer desenvolver, você pode precisar do parcelamento de solo ou não, tá? Neste caso, desse empreendimento logístico, provavelmente não usou o parcelamento do solo. Tá? E como que é o ciclo de implantação de um loteamento urbano típico, tá? Tudo começa com um estudo de mercado. Você começa a extrair informações do mercado, conhecer o que é a demanda, qual que são os produtos demandados pelo público-alvo, pelos corretores, pelas forças de venda, parte para a negociação de um terreno, seja por permuta, com dinheiro mesmo, né? Você, depois que você compra o terreno, você tem mais condições de fazer a definição desse produto através de estudos, você pode fazer o levantamento plano e altimétrico do terreno e definir quais serão os traçados, negocia ali com a prefeitura para fazer a aprovação, passa também pelo governo do estado o parcelamento do solo, você vai fazer o registro desse empreendimento em cartório de imóveis, tá? E fazendo o registro, você já sabe. Aí pode fazer o lançamento das vendas e com a aprovação definitiva do empreendimento, você pode fazer a construção. Essa definição, se você lança primeiro e depois começa as obras, ou começa as obras e depois você faz o lançamento das vendas, é uma definição particular de cada empresa. Cada empresa tem sua preferência, sua estratégia, não tem certo e não tem errado, tá? Então, é possível você iniciar a construção antes das vendas, mas você também pode começar as vendas antes. Isso é uma definição de cada empresa. Continuando, a entrega do empreendimento. Quando é um edifício, a gente conhece como habite-se ou certificado de conclusão. Para o loteamento, parcelamento do solo, a gente tem um documento oficial da prefeitura que se chama Termo de Vistoria de Obras ou Termo de Aprovação de Obras. Cada cidade tem a sua nomenclatura, mas a maioria tem esse termo bem conhecido que é o TVO. Tá? Terminada a entrega das obras, você tem todo o relacionamento de pós-vendas com os clientes. Os clientes, geralmente, de um loteamento, ele faz a aquisição parcelada, né, a prazo das unidades, então ela vai ter um relacionamento com o empreendedor por um longo período aí, de 5, 10, 15, 20 anos, pagando as parcelas e usufruindo ali daquele bem. Também quero conversar com você sobre o significado da palavra viabilidade. A gente está aqui para falar sobre viabilidade, então eu queria perguntar uma definição de viabilidade. Se eu jogar no Google, essa definição eu gostei bastante, que é o estado do que pode dar certo, condição do que pode ter um bom êxito. Então, viabilidade é saber se o seu empreendimento terá êxito, né? Bom, quando a gente vai falar das viabilidades imobiliárias, existem várias que a gente tem que estudar quando a gente vai fazer um novo empreendimento, tá? A primeira delas é a viabilidade comercial, ou seja, o produto que você quer desenvolver tem demanda, né? A que preço? Como que você pode fechar um bom negócio com um potencial comprador? Quanto que ele paga de parcela? Qual que é a capacidade de pagamento dele? Os juros, as taxas de mercado, né? Existe demanda para esse produto? Tá? Outra viabilidade que a gente quer comentar é a viabilidade jurídica, documental daquela gleba. As matrículas originárias, antes de fazer o empreendimento, muitas vezes ela vem com algum tipo de problema. Às vezes elas não estão registradas no nome do atual proprietário, às vezes elas carecem de descrição e precisam passar por uma retificação de área, que é um procedimento complicado que pode atrasar aí o seu desenvolvimento imobiliário, né? Às vezes ela está em inventário, às vezes ela pode ter algum ônus, alguma dívida atrelada a essa matrícula que impeça o parcelamento do solo futuro. Outro problema típico são os proprietários dos últimos anos aí do imóvel, que pode ter algum problema passado na justiça, alguma ação na justiça que não se encerrou no momento
que houve a venda e aquele bem poderia estar como garantia daquele pagamento daquela ação. Então, tem vários problemas que você tem que estudar daquele imóvel antes de adquirir ou cogitar um parcelamento do solo, né? Então, a viabilidade jurídica é esse processo de você analisar a documentação do imóvel com bastante critério, exatamente da forma como a Lei 6766 solicita, porque o cartório de imóveis vai fazer essa verificação quando você terminar a sua aprovação. Então, quanto antes você antecipar esses problemas, melhor. Outra viabilidade é a viabilidade técnica, ou seja, em termos de arquitetura e engenharia, é possível desenvolver o empreendimento que você está querendo, né? O solo permite, quais são as restrições que a prefeitura impõe sobre o seu empreendimento, em termos de zoneamento, lote mínimo, largura de vias, que tipo de tubos que a concessionária de água e esgoto vai solicitar, as conexões, as estações de tratamento, poços de tubulares profundos para retirar água, estação de tratamento de água, de esgoto, estações elevatórias. Então, tem uma viabilidade técnica muito importante para você realizar o seu empreendimento antes de iniciar seus estudos. Outra viabilidade também técnica, mas não menos importante, é a ambiental. Então, se a gente pensar ali no empreendimento, por exemplo, teve um depósito de lixo, proximidade com água, rios, lagos, e também que possam ter algum vizinho complicado, então ele é vizinho de uma fábrica com algum produto químico que possa contaminar o subsolo, tudo isso entra na viabilidade ambiental. Barulho também, som, poluição sonora, pode ser um complicante ambiental. Então, o terreno possui algum agravante em relação ao meio ambiente, ele tem árvores que vão precisar ser suprimidas, como é feita essa compensação? Tudo isso entra na viabilidade ambiental do seu empreendimento. Por último, não menos importante, se você não conhece a nossa empresa, nossa especialidade é a viabilidade econômico-financeira, né? E saber se seu negócio, juntando todas essas viabilidades, ele é economicamente rentável e financeiramente possível para quem está empreendendo, né? Logo mais a gente vai falar um pouco de viabilidade, você vai entender por que tem esse dinossauro aí fazendo os cálculos, tá? Bom, entrando na viabilidade econômico-financeira, a gente vai fazer um exemplo muito simples, muito básico aqui, bem inicial, para a gente começar a se familiarizar com os números de um empreendimento imobiliário de loteamento, tá? Vamos desenhar aqui um fluxo de caixa, né, de um empreendimento. O que é o fluxo de caixa? A gente vai pegar a linha do tempo, colocar uma linha do tempo, tá? E desenhar nela os valores que entram e saem do nosso caixa, tá? Vamos fazer um cronograma básico aqui. As etapas, macroetapas de um loteamento, é a aquisição do terreno, aí você tem um prazo de aprovação, aí você faz o lançamento das vendas, tem o prazo de obras, a entrega, e depois tem aquele prazo que você financiou diretamente o adquirente, o comprador, né? Então, custos e despesas do seu empreendimento. A gente vai ter a negociação do terreno, então para baixo eu estou gastando, né? Então o terreno pode ser negociado uma permuta, então você não gasta naquele momento, mas pode ser comprado também à vista ou a prazo esse terreno. Você vai ter o prazo de aprovação de projetos de 2 a 36 meses, 12 a 36 meses eu coloquei aí. Hoje em dia está mais lento, né? A média aqui do estado de São Paulo para aprovação de um empreendimento são 43 meses, então é tempo pra caramba de negociação com a prefeitura, negociação com os órgãos ambientais dos estados, né? Tudo isso leva bastante tempo. Porque lembre-se, nós estamos construindo um espaço que será público, por isso a atuação e o acompanhamento do setor público é muito frequente durante a aprovação desse empreendimento. Por isso ele é mais lento, por exemplo, que num condomínio, numa incorporação. Quando a gente vai fazer o lançamento, tem os custos de marketing, e aí a gente pode fazer o início da construção, fazer o gerenciamento dessa obra, entregando o TVO, e ao longo de todo o ciclo de vida do empreendimento, a gente colocou aí as despesas gerais do seu empreendimento, como contabilidade, manutenção de conta, né, todos aqueles custos recorrentes que você vai ter para manter o seu empreendimento ativo. Agora, olhando um pouco para o dinheiro que entra, né, as vendas do empreendimento, né, elas começam ali depois da aprovação e registro, né, o seu lançamento dura ali uns 2, 3 meses com uma força intensa de venda, você recebe as entradas dos futuros proprietários, então o seu caixa ali tem um reforço muito grande nesse lançamento. É óbvio que você vai ter que gastar com corretagem, com os impostos, né, com a administração dessa carteira de recebíveis, e também você vai ter a inadimplência desses recebíveis, né. Durante as obras, essas parcelas vão aumentando, né? A gente vende menos no início e ao longo do ciclo de vida de implantação do empreendimento aí, essas parcelas tendem a aumentar, né? E depois você vai ter seus recebíveis aí pós-obras, que podem ser de longo prazo, como nos empreendimentos
aí para baixa renda, que podem chegar aí 15 a 20 anos, ou até recebíveis mais curtos, aí, empreendimentos de alto padrão, de ticket mais alto, aí, lotes de acesso controlado, que costumam ser quitados aí de 3 a 5 anos no máximo, tradicionalmente, tá? Não é regra, mas é o que a gente enxerga na prática. Taxa de retorno de um empreendimento desse, tá? De 10 a 30%, uma banda bem longa, aí, porque a gente tem vários ciclos na economia, então tem época que ele rende mais, tem época que ele rende menos, mas são taxas de retorno típicas aí de um empreendimento desse porte. Payback aí de 5 a 10 anos. Então, payback é o tempo que você leva para recuperar o dinheiro que você colocou, né? Então, o payback é longo, demora tempo pra caramba, uma média aí de 7 anos para você recuperar o dinheiro que você investe num empreendimento desse tipo. Se a gente entrar nas premissas de venda, né, de receita, o que influencia na entrada de caixa? Tá? Influencia o preço unitário, então por quantos reais o metro quadrado será vendido, né? Qual o tamanho das unidades, né? 150, 200, 300, 1000 metros quadrados, qual o desconto à vista que você vai dar para as vendas que ocorrerem à vista, você vai dar 5%, 10%, 15%, qual que é o valor da parcela típico que você vai vender, R$ 500 de parcela, R$ 1.000 de parcela, R$ 2.000 de parcela, né? Quais são os juros que serão cobrados desse cliente que compra a prazo de você, qual indexador você vai corrigir anualmente aí as parcelas que você vender para os clientes comprarem no longo prazo. Quais os prazos máximos e os mais comuns, né? Você vai permitir uma venda até 20 anos, mas às vezes as vendas acabam ocorrendo antes, e com 12, 10 anos. Então, prazos máximos e comuns vão influenciar na sua receita. E também a velocidade de vendas, né? Qual o percentual que você vende lá no lançamento, qual o percentual você vende durante as obras, e o estoque, quando você entrega as obras, quanto tempo você demora para vender esse estoque. Bom, para simplificar e exemplificar, nós vamos fazer um rápido estudo de caso aqui com alguns números para a gente se familiarizar. É uma conta simples, não é uma conta completa, mas já dá para a gente tirar algumas conclusões e sentir um cheiro de um empreendimento imobiliário típico de loteamento, tá? Vamos lá. Bom, esse terreninho é o que a gente vai fazer o estudo de caso. É um terreno escolhido aleatoriamente aí no Google Earth, tá? Imaginamos aí que você é o responsável por negociar essa área que chegou para você, tá? É uma gleba aí de 200 mil metros quadrados, o proprietário está pedindo R$ 60 o metro, ou uma permuta tradicional aí 60-40. O que é a tradicional 60-40? Fica 60% dos lotes ou da receita para o empreendedor e 40% dos lotes ou da receita para o proprietário do terreno, tá? O zoneamento da cidade permite lotes de 250 metros, tá? E você já fez um estudo de mercado nessa região e identificou que os preços são de R$ 650 por metro quadrado para o lote residencial e R$ 700 para uns lotes de uso misto comercial e residencial. Tá? A sua empresa loteadora deve fazer uma proposta? Em quais termos? Primeira coisa que a gente tem que pensar é um terreno de 200 mil metros para lotes de 250. Será que basta dividir 200 mil metros por 250 para saber a quantidade de lotes? Bom, a gente já falou que o loteamento tem que ter a doação de áreas públicas. E quais são elas? Né? Como é que a gente estima o aproveitamento da gleba de área bruta para área líquida de vendas, né? Área de lotes. Se a gente for consultar a lei de parcelamento do solo, que define os parâmetros para a gente transformar aí fazenda em lote, o primeiro item que a lei comenta é que você precisa fazer o sistema viário, tá? E fica a critério da prefeitura decidir o percentual desse sistema viário. Algumas prefeituras não colocam percentual. Você traça o sistema viário assim como for a necessidade do projeto. Outras definem um mínimo. A grande maioria das cidades costumam colocar 20% de sistema viário. Tá? Também temos as áreas institucionais, que são para escolas, postos-de-saúde, equipamentos públicos como caixa d'água, estação de tratamento. Essas áreas institucionais costumam ser solicitadas na casa de 5 a 8%. Tá? A gente também tem áreas verdes, tá? Que dependendo do estado, aqui no estado de São Paulo, essas áreas verdes chegam a bater os 20% da gleba no mínimo, que também podem ser considerados os sistemas de lazer, que são as praças e os parques. Né? Aqui no estado de São Paulo, a área permeável total é de 20%, mas isso varia de cada estado. Quem define esses percentuais vem de leis municipais e estaduais, não está na lei federal exatamente o percentual. Por isso que você vê aproveitamentos diferentes regionais, né? De uma cidade para outra e de estado para outro. Se a gente somar todos esses percentuais que estão aí na tela, você vai ver que vão somar aí perto de 45% a 48% do loteamento
no mínimo, doado para o poder público. Então, as áreas de lote vão atingir no máximo 55%, 52% de aproveitamento. Mas assim, na prática, gente, 55%, 52% de aproveitamento é um pouco utópico. O que é isso? É difícil de você atingir. Por quê? Uma gleba ela pode ter muitos complicantes ali para o seu aproveitamento. Um exemplo comum, um terreno aí que tem restrições pequenas de áreas de proteção ambiental, ou seja, passa um córrego ali ou um rio, e você tem que deixar uma margem de proteção ambiental desse rio de 30 metros de cada margem, isso aí vai atrapalhar um pouco o seu traçado de desenho urbano. Então, se tiver uma declividade média, baixa aí na casa dos 6%, não tem emissários públicos, linhas de alta tensão, não são margeadas por rodovias, tá? Tem uma morfologia, quanto mais a forma do terreno for quadrada, melhor o aproveitamento, quanto mais recortada, comprida, mais difícil é você implantar o empreendimento com eficiência. Não que você não possa, mas a eficiência em número de lotes vai ser alterada, né? Então, um aproveitamento de uma gleba aí bonitinha, bem fácil de projetar, vai estar perto dos 50%, 55%. Se ela já tem complicantes, como eu coloquei aí, bastante restrições de APP, ou seja, tem várias nascentes dentro do empreendimento, linhas de alta tensão, margeia uma rodovia, você vai ter uma faixa de domínio público aí, restringindo o seu traçado urbanístico, o seu projeto. Esse aproveitamento vai cair para casa dos 30%, 35%, tá? Esse é um aproveitamento ruim, vamos dizer assim, de 30% a 35%. 50% maravilhoso, 30% é ruim, né? Às vezes dá, dependendo do formato do terreno, até aproveitamentos menores, de 15%, 20%, mas é raro, né? A grande média dos empreendimentos estão na faixa dos 38% a 45%, tá? Bom, para voltar para o nosso caso aqui, o que a gente encontra de complicantes, né? A gente tem a margem de um rio bem grande ali, que vai atrapalhar e criar um APP. Tem uma rodovia, então vão ter pelo menos aí duas nascentes, tá? E nascente a gente tem uma área de proteção maior, em vez de 30 de margem, é 50 de raio ali em volta da nascente, tá? Não parece ter muitos desníveis, então a topografia é boa, né? O meu palpite seria aí na casa dos 40%, 45%, tá? Se a gente fizer 45% vezes 200 mil metros, vamos ter 90 mil metros de área líquida de venda. Dividindo agora sim pelos 250 metros quadrados do lote mínimo, a gente conseguiria no máximo uns 360 lotes nesse empreendimento, tá? E agora eu vou fazer um pouco de conta, tá? O nosso VGV desse empreendimento, o que a gente chama de VGV? É o valor geral de vendas, que vem de uma multiplicação do número de lotes, 360, pela área, tá? 250, e pelo o preço unitário, tá? Se a gente definir os lotes com um preço de R$ 650 por metro quadrado, cada lote vai custar na casa de R$ 162.500 reais. Isso vai dar perto de 58 mil metros, 58 milhões de faturamento possível, né? Descontados aí os impostos de PIS e COFINS, tá? 0,65% de PIS e 0,65% de COFINS. Esses são os impostos do que a gente chama de lucro presumido. Não estão contemplados ainda as alterações pela nova reforma tributária. Estou considerando PIS e COFINS válidos aí até o ano de 2024, 2025, tá? Mas tirando o PIS e COFINS, né, que são dedutores de receita, nós vamos pagar aí uns 2 milhões de PIS e COFINS. E aqui nessa coluna a gente tem percentual da receita bruta, e assim como o reais por metro quadrado de lote. Então aqui, um lote de R$ 650 por metro quadrado, ele vai ter uns R$ 24 por metro quadrado de imposto, né? A comissão do corretor, eu coloquei aqui 6%, vai ter corretor que vai dar pulo de alegria, né? Parece uma comissão bem gorda, mas os bons empreendimentos e grandes empreendimentos pagam isso de comissão, né? 3 milhões e meio de comissões, dá uns R$ 39 por metro quadrado de comissão, para ter uma receita líquida que cai no bolso do empreendedor de 52,8 milhões. Isso dá R$ 587 por metro quadrado. Continuando nossa continha, vamos lá para o terreno, né? Lembra que o terreno estava à venda por R$ 60 por metro quadrado? Nós vamos estimar aqui que nós vamos gastar com diligência, isto é, fazendo estudos para saber se você pode comprar o empreendimento ou não, fazendo as viabilidades, na ordem de R$ 300 mil. Quando você faz a aquisição de um imóvel, você vai ter que pagar o ITBI, não só o ITBI, como também a escritura e o registro. E muitas vezes a base para o valor do ITBI é diferente do preço que você paga, né? Então eu coloquei aqui o valor base do ITBI, 12 milhões, o ITBI 2%, R$ 240 mil de ITBI. A escritura eu estimei em 0,35% do valor da negociação, dá R$ 42 mil
reais. O preço que a gente vai pagar em dinheiro, 10 milhões de reais, que são os 200 mil vezes o era 60 reais que o proprietário estava pedindo, né? Estou estimando aqui 50 reais, que a gente vai conseguir pagar um preço mais barato aí pelo terreno. Somado todas as nossas despesas de terreno aí, temos 10 milhões e 500 mil reais, tá? Vamos gastar aí com projetos e taxa de aprovação 360 mil reais. E com as obras, estimei aqui em 130 reais por metro quadrado, acrescidos aí de 10% de taxa de administração para uma construtora cuidar dessa obra. Não vou cuidar eu, vou terceirizar essa construção. Vou gastar também 8% com contrapartidas para a prefeitura, para aprovar esse projeto. E também vou gastar com uma gerenciadora ali para fiscalizar essa obra realizada pela construtora na ordem de 3%. Então, um total aí de 14 milhões e 157 reais por metro quadrado com obras para executar esse empreendimento, né? Se eu descontar o terreno e obras, eu vou ficar com um lucro aqui de 27 milhões de reais. Isso dá mais ou menos 308 reais por metro quadrado, tá? Continuando, então, aquele é um lucro bruto, os 27 milhões de reais, e a gente ainda precisa descontar custos administrativos. Quais são eles? Vamos lá, temos aqui 3% de marketing, tá? 4% de custos de administração de carteira. O que é isso? É emissão de boleto, emissão de contrato, malotes, vai e vem de motoboy, né? Toda a equipe de cobrança que liga para cobrar o cliente. Nós temos também aqui 1% com custos de inadimplência. O que é o custo de inadimplência? É o custo de você cobrar, colocar o mal pagador no Serasa, nos órgãos de proteção ao crédito, de você notificá-los, de você contratar empresas de cobrança ou mesmo advogados que executem os contratos, né? Isso custa também. Estou colocando estimado aqui 1% da nossa receita bruta, né? Também a parte de custos societários, né? Vamos imaginar que a gente fique 10 anos com essa empresa aberta, né? Nós vamos gastar ela com uma abertura, né? Abrir ela na junta comercial, pagar o escritório contábil aí mensalmente, né? Estimei em 3 mil reais por mês para manter essa empresa ativa, funcionando, com conta corrente, contabilidade, sistema, tudo mais. E depois, lá no final, a gente vai ter um custo de encerramento, né? Descontando essas despesas administrativas aqui societárias, temos aqui o nosso EBITDA. Nosso EBITDA é o nosso lucro operacional, 22 milhões de reais, tá? Vamos continuar e descontar o nosso imposto de renda no lucro presumido, que é composto pelo imposto de renda de fato, né, que tem aqui um percentual de 25%, tá? E também a contribuição social do lucro líquido, que é um percentual de 9%. Né? Isso é 25% e 9% de um lucro presumido de 8%. Então, vão ter alíquotas efetivas de 2 e 1,08, tá? Então, vamos descontar aqui mais 1,8 milhões para os impostos sobre o lucro. Chegamos, então, a um lucro final de 20,9 milhões de reais, tá? Dá uma margem bruta, uma margem líquida de 36% sobre a receita bruta e R$ 232 reais por metro quadrado, tá? Bom, agora você vai falar para mim, isso é um lucro muito bom, parece um negócio interessante, mas eu tenho alguns problemas. O problema é meu cliente, ele não consegue pagar esse lote à vista, né? Então vou ter que parcelar. Ao parcelar, eu vou ter juros na minha carteira de recebíveis para cobrar, então minha receita vai ser maior que essa, né? Então, como que fica essa conta se a gente acrescer esses juros da carteira de crédito que a gente vai gerar, né? Então, se a gente fizer um gráfico aqui desse caso simplificado, a gente vai ter aqui R$ 650 reais por metro quadrado, né? Vou tirar aqui os impostos e a comissão de corretagem, nossa receita líquida, o terreno, aprovação em obras, nosso lucro bruto, os custos administrativos e societários, nosso lucro operacional, o EBITDA, tá? Desconto aqui os impostos sobre o lucro presumido, que é o lucro, imposto de renda e contribuição social, e tenho aqui o lucro líquido, tá? Se a gente vai cobrar juros do nosso cliente, nós precisamos estimar o quanto de juros a gente vai receber nesse período. Então, imagina que 90% aqui das nossas vendas vão ocorrer a prazo, né? As outras 10% sim vão ocorrer à vista, sem o pagamento de juros. O nosso prazo médio aí de recebimento desses contratos seja de 8 anos. Então, imagina aí que você financia em 15 anos e na média aí vai receber por 8 anos. Alguns pagam antes, alguns pagam depois. Nosso prazo médio de recebimento, 8 anos. Tá? E os juros da carteira, 10%. Se a gente fizer essa multiplicação,
nós vamos chegar em 42 milhões de juros para receber na carteira. Você vê que ele quase empata aí com o nosso VGV. Então, nós temos um volume muito grande aqui de receita por juros por conta dessa longa carteira aí de 8 anos de recebíveis na casa dos 10% ao ano. Né? É a história dos juros compostos. Vamos lá. Os impostos sobre a receita vão aumentar proporcionalmente, porque vai integrar os impostos sobre essas carteiras de recebíveis. Né? A comissão não vai ter alteração, nossa receita líquida está batendo quase 100 milhões de reais. Né? Continuando, você vai falar para mim, mas o terreno, existe a possibilidade de a gente negociar uma permuta. O que acontece se a gente tirar o terreno dessa conta? Então, em vez de pagar o proprietário os 10 milhões de reais que a gente estava simulando, se a gente pagar com 40% da nossa receita, como é que fica a conta? Bom, considerando que ainda a gente vai ter os custos de diligência, o ITBI, a escritura de registro, por exemplo, se a gente for passar esse terreno para a nossa SPE e ser sócio do proprietário, a gente vai ter uma divisão de receita. Eu vou ter que pagar esse proprietário em 40% da minha receita. 40% aqui desses 42 milhões com 58. Isso dá 31 mil milhões de reais, quase 32 milhões de reais. Né? Você vai deixar de pagar 10 para abrir mão de uma receita de 31. Tá? Se isso é um bom negócio ou não, nós vamos discutir em outro momento. Tá? Mas aqui nós vamos calcular só uma continha de padaria para ver se o empreendimento faz sentido. Repetindo os mesmos cálculos, você vai chegar para mim e vai falar, poxa, vou precisar colocar 14 milhões de reais em obras, não tenho esse dinheiro, vou tomar um empréstimo para bancar essas obras. Então nós vamos aqui na nossa declaração de resultado do exercício, nossa DRE simples aqui, e vamos adicionar uma captação de recursos. Eu vou fazer uma captação de 14 milhões para pagar em 4 anos a 15% ao ano, tá? Pagando também uma estruturação de uns 3,5%. Então, nosso custo de juros para um investidor que ajude a bancar essas obras vão estar na ordem de quase 9 milhões de reais. Né? Recalculando toda a nossa declaração, a gente chega num lucro líquido um pouco menor, 15,8 milhões de reais. Lembrando que nesse caso, a gente supostamente teria todos os recursos vindos de um investidor. Então, você não colocaria dinheiro no seu empreendimento. Né? Então, como que ficou nossa DRE? As nossas R$650 por metro quadrado vão ter um acréscimo dos nossos juros em R$281 por metro quadrado. Né? Vamos ter o desconto dos impostos, comissões, para ter a nossa receita líquida aqui em quase R$867 por metro quadrado. Aí nós vamos pagar o terreno com permuta, por isso o terreno aumentou bastante o valor por metro quadrado. Chegamos no nosso lucro bruto depois de descontar a aprovação e obras. Né? Tiramos os administrativos, societários, os juros da captação de recursos e chegamos aqui na última linha do nossa DRE de R$176 por metro quadrado. Se a gente colocar um lado a lado aqui para comparar, né, nós temos que do lado esquerdo não temos juros, do lado direito a gente incluiu as receitas com juros. Por outro lado, do lado esquerdo temos a aquisição do terreno e do outro lado o pagamento de permuta. Tá? E por último, aqui a gente não tem captação de recursos e aqui a gente tem o pagamento de juros pela captação de recursos. Né? Então você vê que você precisa calcular cenários, tá? Esse é um cenário que a gente calcula de forma estática, ou seja, uma fotografia, né? Nós não estamos vendo aqui a linha do tempo, nós não temos certeza ainda de qual o capital necessário para desenvolver o empreendimento nesses dois cenários, porque a gente não tem os fluxos ao longo do tempo, mas a gente já tem um cheiro se a operação para de pé, né? Pelo menos ela está dando lucro, né? Em ambos os casos, isso já é um bom sinal e que mereça continuar os seus estudos, né? Você pode pegar esses números aí para brincar com o seu empreendimento que você tem, o seu caso, né? Mas a gente tem também algumas ferramentas mais modernas para continuar os estudos, como, por exemplo, o nosso software do Hexperts, é o Hexsoft, que faz esse cálculo levando em consideração o tempo, né? Extraindo aí indicadores como taxa de retorno, a exposição de caixa, né? A simulação de dívidas, se o empreendimento suporta ou não a captação de recursos, né? Então, você pode conhecer aí no nosso site, também vamos ter vários vídeos ensinando como utilizá-lo, e fica então essa grande dica aí no final do vídeo para você conhecer o Hexsoft. Né? O Hexpress também sempre oferece serviço de consultoria e análise de viabilidade dos seus empreendimentos, e também podemos te ajudar com operações estruturadas, né? Dimensionar crédito, avaliar o que você pode fazer no seu empreendimento, qual a estrutura de capital e fund para você poder desenvolver o seu empreendimento. Tá? Se você gostou, tá? Então aqui as nossas redes sociais, o meu e-mail, e se você quiser, temos aqui links
que eu vou deixar na descrição para artigos sobre esse tema. Tá? Também tem o meu LinkedIn e o Instagram, tanto da empresa como o meu Instagram profissional. E também sou autor do livro Real Estate no Brasil. Real Estate no Brasil é uma das principais obras de investimento imobiliário no Brasil. Tá em primeiro na Amazon, na categoria imóveis desde que foi lançado. Você pode apontar seu celular para o QR Code e você vai conhecer um pouco dessa obra que a gente desenvolveu aqui no Hexperts, tá ok? Muito obrigado e até a próxima. Se você gostou desse vídeo, não deixe de compartilhar, clicar em gostei e colocar um comentário aqui embaixo do que você gostaria que a gente completasse ou fizesse um outro vídeo. Tá? Grande abraço e até a próxima.